Nós vamos fazer uma escada aqui, tá? Essa escada, elas são as 33 iniciações. Iniciação, no esoterismo, ou nas ciências, diríamos assim, herméticas, ciências fechadas, ciências... isso que nós estamos fazendo aqui, gente, só para termos uma ideia. Fica lá para ti. Era até tempos atrás, isso aqui era um conhecimento hermético. Hermético significa fechado, muito fechado. Acreditava-se que esses conhecimentos como é que se diria assim, teriam sido transmitidos por sábios antigos a discípulos, a alunos, a pessoas, a seguidores, que fossem muito fiéis a eles. E eles, lógico, sabiam que iam ter um fim, então transmitiam esses conhecimentos de pessoa para pessoa. Não eram conhecimentos abertos, assim, que se pudesse dar nas escolas ou ensinar em grupos maiores. No caso disso, eram conhecimentos fechados. Por quê? Diríamos, a posse, o conhecimento, a pessoa que adquirisse esses conhecimentos e tivesse, diríamos, disposição, desenvolveria determinados poderes que a maioria das pessoas não teriam acesso e não saberia usar. Então, como era um conhecimento que continha em si, que tinha em si a possibilidade de tornar essas pessoas altamente poderosas, eles temiam que esses conhecimentos caíssem na mão de pessoas que não estivessem preparadas e aí fizesse uso destes conhecimentos para praticarem o mal e não o bem. Por causa disso, daqui vem a chave hermetismo. Sempre que vocês virem falar em hermetismo, significa fechar. Conhecimentos que são transmitidos do professor para o aluno, do mestre para o discípulo, como eles diziam. E era só para aquelas pessoas. Por que eles tinham esses cuidados? Porque eles achavam que, de posse desses conhecimentos, as pessoas desenvolveriam habilidades, competências, que a tornaria uma pessoa muito poderosa e que poderia usar isso, empregar esses poderes mentais ou da própria natureza, né, da espiritualidade, em benefício próprio e não em benefício das pessoas. Aí se elaborou uma tábua, né, mais ou menos. Essa tábua nunca foi encontrada, ficou somente as ideias gerais, e que diz o seguinte, são 33 conhecimentos. E eles formam uma espécie de escada. Cada conhecimento, né, cada degrau dessa escada tem um nome. Os nomes da época de Termisto, aquele famoso lá do Egito, 1.200, 1.300 anos antes de Cristo, então há 3.600 anos antes de hoje, né, até lá, ele fez uma série de tábuas assim, só que depois, quando os romanos invadiram Cartago, quem estudou história aí lembra disso, né, as guerras púnicas, os romanos diziam assim, Cartago deleta es. Cartago tem que ser destruído. Por quê? Cartago é uma cidade no norte da África, onde fica mais ou menos Alexandria hoje, no Egito, e era uma cidade muito evoluída. Lá estava centralizado todo o conhecimento da época na famosa Universidade de Alexandria. Os romanos chegaram lá e a primeira coisa que fizeram, queimaram a biblioteca. Foi um prejuízo violento para a humanidade. De lá para cá é que começou a se tentar reconstituir muitos ensinamentos que chegaram para nós assim muito... A maçonaria foi a que chegou mais perto. Os maçons, o que eram? Só a título de conhecimento geral. Os maçons eram os padres templários. No ano de 1100, a Europa percebeu que os lugares santos lá de Jerusalém estavam todos de posse, né? Estavam todos sendo ocupados pelos árabes que eram muçulmanos, que eram pelos muçulmanos, né? Que eram da religião de Maomé.
Aí os reis da Europa criaram as famosas cruzadas. Cruzadas era um exército violento de gente de todos os países que iam lá para reconquistar esse terreno, esses lugares santos lá de Jerusalém. O pessoal que saía da Europa para ir lá lutar e reconquistar, isso aí eram chamados de cruzados. Só que o pessoal ia para lá, era um lugar tão diferente, com tantas riquezas, que a maioria dos soldados se perdia por lá mesmo e não voltava mais. Quer dizer, as cruzadas não deram jeito. Aí o Papa disse, pai, nós temos que fazer o seguinte, tem que fazer um exército de padre. Criou uma congregação chamada de Templários, disse, vocês são padres e são soldados. E vocês vão para lá como padres e como soldados. Vocês vão reconquistar aquele terreno lá para nós, e pegue todo o dinheiro que tem lá e mande para cá. Os templários foram para lá, ficaram lá um tempão, enriqueceram para chuchu e reconquistaram os lugares sagrados. E quando voltaram para a Europa, estavam cheios de dinheiro e de riquezas. Aí o Papa disse, cadê o dinheiro? Eles disseram assim, pá, dinheiro nós gastamos. Aí os reis que estavam tudo falidos disseram, e o dinheiro? E os caras, os templários tinham dinheiro. Só que não queriam dar assim, de presente. E aí os reis e o Papa era dono de 2/3 das terras da Itália naquela época, diz, não, então nós vamos brigar com vocês. Eles disseram assim, nós temos que criar uma organização nossa, dos templários, que resista a esse pessoal. E criaram, como é que nós vamos fazer essa nossa reunião? Vamos dar um nome? Vamos. A maioria era da França, disseram, vamos chamar o seguinte, maçom. Maçom, em francês, significa pedreiro. Como nós temos dinheiro e estamos edificando essas igrejas, esses palácios todos aqui, então nós vamos dizer, ó, segunda-feira, 7 horas, reunião dos maçons. Todo mundo fica meio assim, maçom, reunião dos pedreiros. Os pedreiros eram os templários, os caras que tinham dinheiro e iam lá se organizar. E se organizaram. E aí eles pegaram e disseram assim, olha, tem que ser um segredo tão grande que tem que ser muito fechadinho. Para entrar na ordem da maçonaria, ninguém entra porque quer, tem que ser convidado. Segundo, não entra mulheres, só entra homens. Por quê? Porque se entrar mulher, entra o casal. O casal pode começar a ter interesses diferentes do grupo. Hoje, brincalhonamente, se diz assim, as mulheres não entraram porque elas contariam. Não, não foi esse o motivo. O motivo foi que... Não, um pouquinho diferente. Não era mulheres, por quê? Porque só formavam casal. O casal ia querer tirar mais vantagem do que diríamos, a organização em si, né? E aí eles começaram a dizer assim, ó, e nós temos que levar todo cara que trabalha nisso a um grau de conhecimento. Nós não vamos dar o dinheiro nem para os reis e nem para o Papa, o dinheiro vai ficar com nós. E aí criaram então diríamos assim, uma escada de conhecimentos, aonde os mais graduados se tornavam chefes e professores dos menos graduados. E aí criaram, hoje, qual é o título máximo da maçonaria? O grão-mestre. Que grau ele é? 33. O grau 33, ele é o grão-mestre. Quer dizer, o que é que significa o grão-mestre? É aquele que é o grande, grão é grande, aquele que é poderoso, que possui um conhecimento total do gênero humano. Veja lá, aqui no Brasil, o primeiro presidente que não foi maçom foi o Lula. Todos os outros eram o grau 33. Grau 33, quer dizer, o mais alto grau da maçonaria. Depois, aí começou uma briga violenta. Por que a maioria de nós, principalmente os descendentes de italianos, da Alemanha menos, mas os italianos têm uma raiva não, mas uma diferença muito grande com os maçons. Porque na Itália, que era o lugar do Papa, a guerra entre os maçons e o Papa foi muito violenta. Mataram gente, era verdadeiramente uma guerra. Como nós que viemos para cá era o italiano pobre, eram as pessoas sem terra lá na Itália, todos nós viemos com o pensamento católico da época. Então nós chegamos aqui anti-maçons. Na realidade, para ser maçom, você tem que acreditar em Deus. Você tem que ter uma religião, praticá-la, e você tem que praticar a caridade diariamente. Quer dizer, maçom é um alto grau de sabedoria. Só que nós, gente simples, pensávamos que fosse exatamente o contrário, né?
Se você é maçom, tem que chegar lá, quebrar o crucifixo, pisar em cima, cuspir, não sei o quê. Tudo isso foi criado pelos padres porque eles tinham uma lógica nisso, né? Não é nada disso a maçonaria. Esses degraus aqui têm um nome na maçonaria. O conteúdo deles, eu já tenho aqui, de cada um desses degraus. O que eu quero assim, que vocês ajudem a fazer é dar nome para cada degrau. Então nós vamos aqui, pretendemos fazer um conhecimento assim, o mais vasto possível. Esse conhecimento hoje não é de religião nenhuma, não é de filosofia nenhuma, nem de partido político, nem de raça, nem de cor, de nada. É um conhecimento que ajuda a alargar a cabeça das pessoas para que elas consigam, primeiro, se entenderem, elas se entenderem com elas mesmas. Por quê? A grande guerra que acontece aqui nesse planeta não é a guerra de uma pessoa contra a outra, de um grupo contra outro grupo. A maior guerra que se trava aqui na Terra é a do consciente com o nosso afetivo. Nós estamos todos brigando continuamente com nós mesmos. Nós somos os algozes das nossas emoções. Quer dizer, as maiores brigas se travam de quem com quem? O conflito entre quando você diz assim, eu quero isso, mas uma vozinha bem silenciosa que não é ouvida, mas é sentida, diz lá dentro de você, mas isso é feio, isso é imoral, isso é pecaminoso, isso não fica bem para você. Quer dizer, você criou o quê? Não um conflito com o marido, com a mulher ou com o vizinho. Você criou um conflito com você mesmo, aqui dentro. Só você sabe. Quantas vezes alguém já chegou para você e disse, eu estou numa angústia louca. O que é angústia? Angústia é a luta entre o desejo que você tem de satisfazer uma ansiedade e a sua mente que diz, isso não pode ser feito. Houve uma luta interna. Essa luta interna vai produzir o que agora? Um desgaste de energia, porque você está brigando dentro de você e gastando a mesma quantidade de energia que você gastaria em brigar com outra pessoa do lado de fora. Talvez mais. Porque a pessoa do lado de fora, se você brigar com ela, no final de algum tempo, ou você ganha ou você perde, a luta termina. Agora, a luta que você trava dentro de você, você vai dormir com ela, você come com ela, você toma banho com ela, você faz todas as coisas do dia com ela. É uma luta que não termina. Essa luta que não termina gera em você o quê? Um estado de tensão muito alto. Nós vamos ver aqui nós vamos para o livrinho hoje, hein? Gera em você uma tensão muito alta. O que é uma tensão? Uma tensão nervosa é exatamente a mesma coisa que você estar da seguinte forma. Você está sentado na beira da sala e chega um pitbull na sua frente de boca aberta com a vontade louca de pegar a barriga da sua perna. Na hora que você percebe o pitbull, alguma coisa que você não tem tempo de pensar, então não é racional, tem que decidir, mas em fração de segundos, ou você avança no pitbull, ou você corre do pitbull, é lutar ou fugir. Para você tomar essa decisão, como é que fica o seu corpo todo? Estourando de tensão. O que é que o corpo pediu auxílio? Pediu auxílio dos hormônios que o próprio corpo produz, principalmente do hormônio da agressividade, que é um hormônio produzido pelas suprarrenais, aqui em cima dos rins, todos nós temos. Duas glândulazinhas miúdas que segregam os hormônios da agressividade. Sempre que o nosso corpo, consciente ou inconscientemente, se vê ameaçado, o corpo dá uma ordem para inundar a corrente sanguínea de adrenalina, o hormônio do poder, da agressividade. Esse hormônio deixa você assim, ó. Só que a adrenalina,
apesar de violenta, ela tem uma grande vantagem, ela até é muito amiga, ela não entra no cérebro. A adrenalina só fica daqui para baixo, só fica no corpo aqui, ó. Mas os seus nervos ficam deste jeito aqui. Então, quando você tem uma perturbação, um pitbull também não é muita coisa, né? Podia ser um gatinho menor, né? Está querendo arranhar só. Ameaçando você, o seu corpo está trabalhando sem auxílio da sua inteligência racional, essa que nós estamos usando agora, e apela para esse hormônio da agressividade. Aí você fica naquele estado. Esse estado vai ter que terminar, ou você vence o pitbull, ou você foge dele, você corre dele. Vamos dizer que você não lutou contra o pitbull e nem o pitbull foi embora, ele ficou ali, ficou na sua frente de boca reganhada para você. Aí entra o segundo hormônio da agressividade, produzido pelas suprarrenais, que entra no cérebro, que é o cortisol. A adrenalina só fica no corpo, só deixa você assim, ó. Mas você tem um certo domínio. Quando vem o segundo, a tropa de elite, o cortisol, entra no cérebro e você embanana o seu modo de raciocinar. E aí você já está assim, e o cérebro agora fica todo mexido. O que é que produz a famosa ansiedade? O que é a ansiedade? A definição mais simples e mais honesta e mais correta. Uma necessidade que você não consegue satisfazer. Uma necessidade urgente que você tem. E você não sabe qual é que é, então não consegue satisfazer. A pessoa ansiosa vai da sala para a cozinha, da cozinha para o corredor, faz café, toma uma cerveja, grita com alguém. Ele não para, ele está eletrizado. E o que é que ele tem que fazer para satisfazer? Não tem, ele não sabe. O que é? Adrenalina no corpo e cortisol no corpo e no cérebro, embananou tudo. Quando toda essa situação está embananada, você fica numa situação que você não consegue dormir, não consegue ficar parado, não consegue se concentrar, não consegue rezar. A extensão, vamos dizer que esse estado agora, ele devia acontecer, mas uma hora depois calmou, o pitbull desapareceu, você calmou, os nervos voltaram ao lugar. Mas se não for um pitbull, e for o marido que você está esperando e que deve chegar bêbado e agressivo, o pitbull não foi embora. E se o pitbull não for o marido, mas for o perigo que você está intuindo de que eles vão mandar você embora do trabalho e que você daí não tem como sustentar a família, o pitbull não vai embora. Você está morando com ele. Se você estiver morando com o pitbull agora, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o seu corpo vai chegar num ponto de exaustão. Ele não vai mais ter energia, quer dizer, a energia que o corpo produz se esvai e você não resolveu o problema. Não resolveu por quê? Porque você não sabe qual é. Quer dizer, eu não sei se eu vou ser mandado embora do emprego ou não. Eu não sei como é que o meu marido vai chegar em casa. Eu não sei como é que a minha mulher vai me receber. Quer dizer, é um pitbull que só existe na cabeça por causa disso não dá para vencer. Como é que essa energia da exaustão vai começa a se cristalizar no corpo da pessoa? A forma primária. Depois da exaustão vem o quê? Um estado de angústia que você não consegue suportar. Como é que a angústia se manifesta? Uma dor no peito, uma tristeza que não tem porquê, um negócio aqui, uma espécie de coisa trancada na garganta, uma insatisfação que você não tem explicação. Essa é a antessala da depressão clínica. Você está num estado agora de doente de doente grave, não ainda terminal. Por quê? Porque o seu corpo agora não sabe mais o que fazer. O seu corpo fez tudo o que podia fazer.
E você não resolveu o problema não se resolveu. Aliás, o problema não se resolveu como se o problema tivesse o poder de resolver-se, não é? Você não resolveu o problema, porque é a pessoa que tem... Aí o corpo da gente, veja bem, o corpo da gente tem uma parte dele, que nós vamos estudar demoradamente aqui, que é governada por uma inteligência semi-racional, que é o nosso, são os elementais, é uma inteligência abaixo dessa inteligência que nós temos, mas é uma inteligência. É aquela inteligência que quando você cai dentro da escada, fica embaçado lá embaixo, né? Caiu e está embaçado, como se diz, né? Não sei como é que seria a palavra técnica, embaçado. Ele está desacordado. Mas o coração está batendo, a respiração, a inteligência que cuida da batida do coração, diríamos, da continuidade da corrente sanguínea, de todas as coisas, é essa inteligência que é a inteligência dos elementais. Tá? Então essa inteligência está aqui dentro de nós. E ela quer o quê? O principal objetivo dessa inteligência é manter o corpo inteiro, vivo e funcionando. Veja, agora com saúde já é um luxo. Já é um luxo por quê? Porque se está havendo uma enchente enorme, vai inundar toda a cidade, você ficar discutindo o papel de parede que vai colocar na parede da sala, é luxo e burrice, né? Então, essa inteligência cuida de quê? De manter o corpo inteiro vivo e funcionando. Com saúde já é um luxo. Esta inteligência tem um problema. Manter o corpo inteiro vivo e funcionando, que ele está definhando, ele está exaurido, está uma briga interna violenta. O que é que a inteligência do corpo faz? Até esse momento, todas as partes do corpo estão trabalhando para o corpo inteiro. Aí é como se o corpo, essa inteligência falasse assim, nós temos um problema para resolver, mas nós não conseguimos resolver. Aí, cada parte do nosso corpo, cada célula do nosso corpo, deixa de trabalhar cooperativamente para o bem-estar do corpo. Essa inteligência diz, olha, manter o corpo inteiro vivo e funcionando também é um luxo, não dá. Cada um se safe como puder. Se safe como puder significa o quê? Que cada célula do nosso corpo agora vai tentar sobreviver sozinha, porque no todo não está dando certo, não tem energia, está numa situação de angústia, de luta permanente, são dois exércitos que um não vence o outro, né? O intelectual e o mental e o afetivo. O que é que fazem as células? Eu já contei esse exemplo aqui umas 2 vezes, é uma experiência feita num centro de pesquisas da Suíça para melhorar, para fazer transgênicos, né, do soja, do milho. Eles estavam buscando uma fórmula para fazer transgênico do trigo. Então eles pegaram, semearam trigo e colocaram esse trigo num ambiente energético alterado. Alterar a vibração da temperatura e da energia. Então ficou um campo totalmente alterado. Essas sementes de trigo deveriam produzir um trigo muito mais abundante, era o que pensavam os pesquisadores. Ao invés de nascer um trigo totalmente mais produtivo, nasceu grama. Aí os pesquisadores disseram, mas pá, aqui tem um erro. Desfizeram aquela e fizeram uma outra experiência. De novo, campo alterado, a semente de trigo. Quanto tempo demora para recomeçar? 1 minuto?